céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim, acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem encontrou o reino dos céus, encontrou um tesouro. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, nós nos reunimos para celebrar a Santa Missa, para ouvir a palavra, para partilhar da Eucaristia e também para pedir forças a Deus para as lutas de todos os dias. E mais do que isso, pedir sabedoria para tomar as decisões certas. Jesus continua anunciando o reino dos céus. O reino é um modo de viver diferente do que estamos acostumados, né? O reino de Deus proposto por Jesus deve ser a prioridade da nossa vida. Devemos deixar todas as coisas para viver os valores deste reino. E quais são esses valores? Em primeiro lugar, a justiça. Todas as nossas relações, todo o nosso modo de vida deve ser baseado nessa justiça. Assim, abandonaremos todos os pecados, né? Abandonaremos tudo aquilo que nos afasta do reino. Toda a corrupção, todo o pecado e todas as coisas ruins. Então, vivendo baseado na justiça, nós contribuímos para que o reino aconteça entre nós. Como já dissemos várias vezes, o reino é dom e graça, mas é também esforço. Se não houver uma participação nossa, se não houver um esforço de nossa parte, o reino não pode acontecer entre nós.
Se eu não quero que o reino aconteça, nem Deus pode fazê-lo acontecer, porque me deu a liberdade para fazer isso. Para que possamos ter consciência de que do que seja esse reino, é preciso fazer como Salomão na primeira leitura de hoje. Pedir sabedoria para distinguir entre o bem e o mal. E assim, claro, escolher aquilo que é o bem. E pedir isto com muita humildade. E vejam que interessante a oração de Salomão. Porque Salomão não pediu coisas que beneficiassem a si mesmo, como riquezas, como poder ou como outras coisas, mas pediu sabedoria. E esta sabedoria para ser usada em favor dos outros. Isto serve como modelo para a nossa oração também, que muitas vezes pedimos coisas só para nós mesmos. E isto não agrada a Deus, porque isto soa como um egoísmo, como um individualismo. E Deus não gosta de pessoas egoístas, né? Deus não gosta, aliás, do egoísmo, porque Ele nos mata ao invés de nos fazer viver. Então, por isso escutou a oração de Salomão. Então, quando nós pedimos esta sabedoria e o Senhor nos concede, então nós vamos entender o que as parábolas de Jesus quer dizer hoje. Que o reino de Deus é como uma pérola preciosa, ou então como um tesouro escondido, que quando alguém encontra, vende todas as coisas para comprar este tesouro. Isto significa que colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, damos prioridade a Deus. E todas as outras coisas, como nos ensina o próprio Evangelho, virão por acréscimo, se nós escolhemos o reino de Deus. E a última parábola que Jesus conta significa que este reino não é para um grupo seleto de pessoas, né? Então, vou escolher os mais santos e é para eles que o reino vai chegar. Não, o reino é para todos. É como uma rede lançada ao mar que apanha toda espécie de peixes. Ou seja, todas as pessoas estão convidadas a colaborarem na construção do reino. Todas as vezes que na Bíblia se fala de mar, podemos entender como todo mundo, né? Como a nossa vida. E nesse mar se encontram pessoas boas e pessoas ruins. Mas o convite é para elas também, para os ruins também, para que se convertam, para que tenham uma vida nova. Aquele que entendeu o que é o reino de Deus, diz Jesus, é como um pai de família, que tira do seu baú coisas novas e velhas. Ou seja, ele busca aí, na palavra de Deus, a sabedoria para construir o reino de Deus. Nesta pandemia que estamos vivendo, se torna necessária esta sabedoria. Porque como não sabemos lidar com esta doença que estamos enfrentando, porque é um inimigo invisível, então é preciso pedir a sabedoria de Deus. Muitas vezes cometemos erros, não porque queremos, mas porque não pensamos, não pedimos a sabedoria de Deus para isso. Então, nesta Santa Eucaristia, peçamos ao Senhor, como Salomão, que Ele derrame sobre nós sua sabedoria, para todos os dias realizarmos a sua missão, construindo o reino de Deus. Quem encontrou o reino de Deus, encontrou um tesouro.